pessoal, como vocês estão? Bom, pessoal, a gente está entrando na segunda fase do romantismo e a gente está vendo poesia. Hoje vamos conhecer um autor massa. Já ouviram falar em emo, em gente gótica, nesse espírito mais, vamos dizer assim, nebuloso, misterioso, aquele pessoal que gosta de se reunir em cemitério, fazer até festinha em cemitério, inclusive namorar em cemitério? É a vibe desse cara de hoje. A gente está falando de Álvares de Azevedo. Com certeza você já ouviu falar nesse cara maravilhoso, que é o precursor disso tudo, dessa cultura emo, dessa cultura gótica aqui no Brasil, né? Porque ele é influenciado fortemente por Lord Byron. Então vamos embora conhecer mais de Álvares de Azevedo. Olha só, pessoal, escuta o que eu vou falar para vocês. O que Álvares de Azevedo menciona em um poema dele. Descansem o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Gente, Álvares de Azevedo é nascido em São Paulo, setembro de 1831, nasceu numa família burguesa, tem uma situação financeira confortável, foi um cara extremamente ligado à mãe e à irmã, não tanto ao pai, não é? Ele foi dramaturgo, contista, poeta e no ano em que ele morreu ele estava se formando em Direito. Tudo isso que eu falei sobre Álvares de Azevedo, para dizer o seguinte a vocês: ele morreu com 20 anos de idade e deixou uma obra muito vasta, sobretudo se a gente considerar a idade dele, né? Ele pertence à segunda geração romântica, não é? Que a gente chama de geração ultra-romântica. A gente vem lá daquela primeira geração romântica, que ela é nacionalista, com Gonçalves Dias, o indianismo e tal, né? Estamos chegando agora na segunda fase, que a gente pode dizer que está muito bem representada por Álvares de Azevedo, que é aquela geração ultra romântica. Estou morrendo de amor, a minha dor é maior do que a dor de qualquer outra pessoa, os meus sentimentos estão à flor da pele, não é? Tem a questão do mal do século, tem o byronismo, que é um movimento todo influenciado por Lord Byron, que é um inglês, a quem o nosso Álvares de Azevedo admira muito, não é? Inclusive, esse Álvares de Azevedo, pessoal, ele era tão sabido que, entre outras traduções, ele fez a tradução de obras de Lord Byron para o português com apenas 12 anos de idade. O cabra morreu com 20, mas ele produziu e viveu intensamente, certo? As características, pessoal, dessa geração ultra romântica é o quê? Melancolia, tédio, morbidez, visão da morte, escapismo, tudo isso a gente vai ver direitinho, certo? Esse escapismo, o que é escapismo? É você fugir da realidade. A realidade, o viver te incomoda, é tão difícil estar nesse mundo, eu estou sofrendo tanto que eu vou buscar uma forma de escapar. E a minha forma de escapar no romantismo, é claro, é a morte. Na segunda fase poética do romantismo, a gente pode dizer que poeta bom é poeta morto. Porque o que eles querem mesmo, o seu momento de brilhar é o momento da morte. Então, poeta bom é poeta
morto, não é, pessoal? Essa fase também tem muito do egocentrismo, como eu disse a vocês, não é? O eu, a minha dor é maior, o meu sentimento, a minha solidão, a minha situação de perplexidade diante dessa vida que eu não suporto, nada dá certo, a vida é difícil, a mulher que eu quero e que eu amo é inalcançável, tudo é dor e a única maneira de fugir disso tudo é a morte. Mas enquanto eu estou em vida, eu vou tentar o escapismo de outras formas. Eu vou atrás do ópio, eu vou atrás do álcool, eu vou viver de bar em bar, eu vou viver numa taverna, que era o que se ia na época, né? Taverna é um pub, é um bar, né? Alguma coisa desse tipo. Então, o ópio e a bebida também, o álcool, né? São formas também de escapar dessa realidade tão sofrida do poeta ultrarromântico, certo? Como eu disse para vocês, esse grupo de poetas, eles tinham lá suas festinhas, eles gostavam de estar nos bares, tomando seu vinho, depois iam declamar lá nos cemitérios, tinha alguns que se empolgavam, ficavam peladões lá, declamando, inclusive tinha festinhas amorosas nos cemitérios. Essa é a vibe da geração ultrarromântica. Prosseguindo, como eu já tinha falado para vocês, né, o Álvares de Azevedo, ele é influenciado pelo Lord Byron, é só para ficar tudo bem amarradinho aqui nos tópicos com vocês, tá, pessoal? Ele fundou a Revista Mensal da Sociedade Ensaio Filosófico Paulistana em 1849 e escreveu o poema intitulado, gente, Se Eu Morresse Amanhã. Ele escreveu um poema de nome Se Eu Morresse Amanhã. E um mês depois, o cara bate as botas, não é? Então, o sentimento é tão de pessimismo que a morte termina acontecendo mesmo. Ele tem outras obras, além dessas que eu vou falar para vocês, mas vamos ver algumas aqui, ó. Líria dos 20 anos, poemas, Noite na Taverna, contos e Macário, que é teatro. A gente vai dar uma olhadinha especial aqui, pessoal, em Líria dos 20 anos e em Noite na Taverna, certo? Bora lá. Vamos ver primeiro Líria dos 20 anos. Líria dos 20 anos faz uma síntese desses elementos da literatura romântica, né? Tem todo esse lado de melancolia, de pessimismo, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem muito de ironia. Tem dentro dos textos, através dessa ironia, a capacidade do eu lírico sorrir da sua própria mazela, da sua própria condição humana limitada, que está fadada a nada menos que a morte. Olha um exemplo de um poema em Líria dos 20 anos. É esse aqui, viu, pessoal? O famigerado, o famoso Se Eu Morresse Amanhã. Vejam o poema, sabendo que um mês após escrevê-lo, o nosso querido gótico, emo, amado Álvares de Azevedo parte dessa para melhor. Se eu morresse amanhã, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecera, ao menos se eu morresse amanhã.
Olha só, gente, as características aqui do romantismo brilhando na nossa telinha. Olha quanta característica tem aqui. A punção pela morte, o sentimento da proximidade da morte. Fala muito aqui no poema na mãe e na irmã dele, não é? Que foram pessoas fundamentais, muito queridas e muito amadas na vida do Álvares, não é? E ele coloca a morte mesmo como essa maneira de escapar da vida tão dolorida, quando ele diz assim, ó: mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Então essa morte é uma espécie de alívio de todo esse sofrimento de viver. Não é, pessoal? Vamos ver mais um poema de Álvares de Azevedo nessa vibe aí, mórbida, melancólica. Vamos lá. Lembrança de morrer. No more or nevermore. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto o poento caminheiro, com as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Com o desterro de minha alma errante, onde o fogo insensato a consumia, só levo uma saudade, é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela Virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora, do pálido poeta destes flores, se viveu, foi por ti e de esperança, de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha Virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descanse o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nelas: foi poeta, sonhou e amou a vida. Gente, aqui as características da segunda fase do romantismo, a geração ultra-romântica, continuam faiscando, fervilhando. Vejam só, pessoal, a questão do sofrer, de estar nesse mundo de agonia. Ele vê aqui, fala da Virgem, é pela Virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. É uma característica da segunda fase ultrarromântica que a mulher seja aquele ser amado, mas inacessível. O eu lírico não tem acesso à mulher amada. Ele não toca a mulher amada, ele não beija a mulher amada. A mulher amada, ela é inacessível. Como é essa mulher amada? Ela é pálida, ela é muito branca, ela é virgem, ela tem cabelos longos, negros. Ela tem uma aura nebulosa, é quase como uma morta. É esse tipo de musa inspiradora
que o eu lírico tem, tá, pessoal? Embora na vida pessoal desses autores, eles frequentassem bordéis, fizessem orgias, fossem beberrões, usadores de ópio, fossem amigos entre eles, né, os poetas, os autores, frequentassem essas festinhas que eu já falei para vocês, isso aí é a vida prática, pessoal deles. Certo? Eles tinham acesso às mulheres e se realizavam nesse sentido. Mas na obra deles, o eu lírico deles, vive esse sentimento de amor não alcançado, da mulher inacessível, desse amor que não se realiza. Parece que ele está lá sonhando, sonha, e nesse sonho nunca consegue alcançar a mulher amada. Resta o que, gente? O sofrimento, não é? Esse prazer em sofrer tão peculiar dessa fase do romantismo. Agora, gente, a gente viu, né, essa visão da morte. Vamos ver o que o nosso querido Álvares de Azevedo escreveu na sua poesia mais voltada para o amor. Certo, pessoal? Este poema, inclusive, chama-se Amor. Tem uma citação aqui de Victor Hugo, não é? Que traduzindo, a gente tem o seguinte... Quando a morte é bela, é doce o morrer. Quando a morte é bela, é doce o morrer. Inclusive, o nosso Álvares de Azevedo gostava muito do Victor Hugo, gostava muito do Lord Byron, entre outros autores, né? Então, o poema diz o seguinte: amemos, quero de amor viver no teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. Na tua alma, em teus encantos e na tua palidez, e nos teus ardentes prantos, suspirar de languidez. Quero em teus lábios beber os teus amores do céu. Quero em teu seio morrer, no enlevo do seio teu. Quero viver de esperança, quero tremer e sentir da tua cheirosa trança, quero sonhar e dormir. Vem, anjo, minha donzela, minha alma, meu coração, que noite bela, como é doce a viração. E entre os suspiros do vento, da noite ao mole frescor, quero viver um momento, morrer contigo de amor. Então, nesse poema aqui, né, ele faz todo ele vive o deslumbre de quem sabe estar com a amada dele, de tocar os cabelos dela, de sentir o cheiro dos cabelos dela, não é? Sentir o cheiro da tua cheirosa trança, o que ele diz. Quero em teus lábios beber. Ele quer beijar, gente, o eu lírico dele. Quer dar uns beijinhos lá, quer morrer no seio da amada dele, quer sentir o coraçãozinho dela arfando, respirando, não é? Só que sempre tem a coisa da melancolia, do sofrimento, não é? Ele quer viver no coração, sofrer e amar essa dor, porque no final das contas, essa mulher não chega às mãos dele. Esse beijinho que ele tanto espera aqui no poema, termina não acontecendo nadica de nada, não é? E é essa a vibe aí do nosso eu lírico, Álvares de Azevedo. Olha só esse outro poeminha dele. Eu não vou ler ele todo não, tá, pessoal? Vou ler só umas 3 estrofezinhas aqui, ó. É ela. Ele estava em algum lugar e viu essa moça que despertou nele esse sentimento. Olha o que ele diz. É
é ela, murmurei tremendo. E o eco ao longe murmurou, é ela. Eu a vi, minha fada aérea e pura, a minha lavadeira na janela. Ele está na janela, ele vê lá aquela mocinha, ela é uma lavadeira e ela é tão linda que o eu lírico diz para ele, é ela, é ela. Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vejo estendendo no telhado os vestidos de chita, as saias brancas. Eu a vejo e suspiro, namorado. Esta noite eu ousei mais atrevido nas telhas que estalavam nos meus passos, espiar o venturoso sono, vê-la mais bela de Morfeu nos braços. Como dormia, que profundo sono, tinha na mão o ferro do engomado. Como roncava, maviosa e pura, quase caí na rua desmaiado. Isso aqui é um trechinho do poema. Olha só, gente, ele viu essa mocinha lavadeira e ficou na mente. É ela, é ela, é ela. Ele ficou admirando o trabalho dela, a roupa que ela estendia, não é? Ele foi ousado, eu lírico aqui, ele foi ousado. Depois ele foi espreitar e observar lá a moça dormindo, achou ela linda lá dormindo, não é? Ele achou lindo até o ronquinho dela. Olha o que ele diz. Como roncava, maviosa e pura. Ele ficou tão encantado com a moça que até o respirar, o ronco dela dormindo, fez ele ficar encantado, não é? Ele diz, quase caí na rua desmaiado. Agora, pessoal, eu vou dar uma puladinha e a gente vai ler o último versinho aqui, ó, onde ele diz, é ela, repeti tremendo, mas cantou neste instante uma coruja. Abricioso a página secreta. Oh, meu Deus, era um rol de roupa suja. Olha, minha gente, seria cômico se não fosse trágico. Esse suspirar todo pela mulher, daqui a pouco vem uma coruja piano, ele vê lá alguma coisinha que ele pensa que é a mulher, quando ele dá de si, dá por si, era um rol de roupa suja. Como sempre, esse amor, esse eu lírico, não vai encontrar a felicidade terrena, carnal, o beijinho, o carinho, o amor da mulher, não acontece nesse caso aqui na segunda geração romântica, não é? O coitadinho do poeta, o coitadinho do eu lírico, fica só a ver navios, imaginando, amando, se apaixonando, admirando, mas sem nunca ter acesso a esta mulher de fato. E, para finalizar, um poeminha chamado Soneto, que diz assim: pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, com a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era a mais bela, seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Mais uma vez aqui, a mulher idealizada, a mulher pálida, alva, virgem e ainda assim inalcançável, não é, gente? Por aqui a gente finaliza essa parte do nosso amadíssimo Álvares de Azevedo, tá bom? A gente vai encerrar por aqui a sua poesia,
certo? A gente deu vários exemplos, deu uma olhada nas características dessa geração ultrarromântica, não é? Na poesia de Álvares de Azevedo. Espero que vocês se interessem por ele, tá? É um autor muito legal, que vale a pena ser lido. Com certeza, quanto mais vocês lerem e conhecerem Álvares de Azevedo, mais vocês vão gostar. Um abraço e até já já!